vexatória. Assim dá para descrever a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista. O Timão está fora do Paulistão depois de empate no tempo normal e derrota nos pênaltis para o Ituano na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Detalhe importante, o Corinthians havia feito 22 pontos na fase de grupos contra o Ituano de apenas 12 pontos. O Ituano foi o pior time entre todos os classificados, corre enorme risco de rebaixamento até a última rodada do Paulistão. Conseguiu passar de fase, depois de vencer por 3-0 o Santos, escapou do rebaixamento e ainda garantiu a classificação. O mesmo Ituano que havia tomado de 5-1 do Red Bull Bragantino na penúltima rodada. O vídeo de hoje vai contar todos os detalhes sobre essa eliminação absurda, vexatória, horrível, horripilante, que merece ser estudada a fundo pelo Corinthians. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite a você todo dia apostar. Quer uma prova? Nessa segunda-feira, 2 jogos decisivos no Paulistão e no Campeonato Carioca. No Campeonato Paulista, quartas de final, jogo único, São Paulo e Água Santa se enfrentam no Allianz Parque. A vitória do São Paulo paga 1,41, o empate paga 4,30 e se der Água Santa, R$ 7,80. No Rio de Janeiro, a primeira das 2 partidas semifinais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco. Vitória do Flamengo paga 1,85, o empate paga 3,44 e a vitória do Vasco pagando 4,18. Lembrando que para participar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Você deposita R$100, ganha mais 100 de bônus para se divertir. Combinado? Boa sorte para você. Bom, bora começar a tentar te explicar o que aconteceu na Neoquímica Arena. Que o Corinthians sem Renato Augusto é outro time, isso todo mundo já sabe. Mas o que aconteceu nessa tarde de domingo, noite também, na Neoquímica Arena é inexplicável, inaceitável. O Corinthians conseguiu perder para um time que quase foi rebaixado no Paulistão. O empate no tempo normal foi cercado e dividido em 2 momentos completamente diferentes. Primeiro tempo em que o Ituano foi muito bem. Segundo tempo em que o Corinthians melhorou, criou chances até para vencer no tempo normal. Bora te explicar a primeira ordem cronológica, depois eu vou contar sobre as consequências, como é que fica a partir de agora, trabalho do Fernando Lázaro, será que ele corre risco de demissão? Começar pelo jogo. Ituano adotou uma postura agressiva e surpreendente, conseguindo marcar na frente, sendo pouco incomodado atrás e marcando um golaço com o Raibon, lateral direito, que chuta de fora da área, o Cássio falha. O goleiro do Corinthians tinha a oportunidade de espalmar a bola, ele não chegou legal no chute bonito de fora da área e acabou não conseguindo evitar o gol. Com o Ituano melhor, a chance de o time do Itu até fazer 2-0 aconteceu, mas o Corinthians, se aproveitando da bola levantada na área, chegou ao gol do empate aos 34 minutos do primeiro tempo. O Watson levantou e o Paulinho, que fazia jogo bastante ruim, apareceu como homem surpresa, bem a seu estilo, subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para fazer o gol de empate. Veio o intervalo e o Corinthians ajustou alguns posicionamentos, especialmente do Paulinho, que fez um primeiro tempo horroroso e passou a jogar mais perto do Yuri Alberto. Com a necessidade de vencer para eliminar a possibilidade dos pênaltis, o Corinthians pressionou o Ituano, que recuou demais. O que se viu no segundo tempo foi um timão que criou várias oportunidades de gol, com o Yuri Alberto, com o Roger Guedes, com o próprio Paulinho, esbarrou em bola na trave. No final das contas, o tempo passou e o 1-1 acabou determinando a cobrança de pênaltis. É esse o regulamento do Campeonato Paulista. Jogo único na casa do time com melhor campanha. Se houver empate, decisão nos pênaltis, os clubes todos assinaram. A federação ainda perguntou, vocês não querem jogos de ida e volta? Não, não queremos. Queremos um jogo só nas quartas de final e também na semifinal. E foi assim que o destino de Corinthians e Ituano foi definido. Importante lembrar que o Corinthians tinha como primeiro batedor o Fábio Santos, o cara mais confiável nas cobranças de pênalti. Inclusive é o batedor oficial do time. O Fábio Santos bateu mal e o Jefferson Paulino fez a primeira defesa. O Ituano seguiu fazendo gols até sua 4ª cobrança, quando o jogador do Ituano desperdiçou. Vieram as cobranças alternadas e o Fagner foi o próximo a errar. Fagner bateu mal a cobrança, o Fagner, que não é de bater pênaltis, Jefferson Paulino defendeu. Para sorte do Corinthians, o Cássio, que não havia acertado nem sequer o lado em todas as outras cobranças, acabou defendendo a sua primeira cobrança e permitindo que o Corinthians seguisse vivo. Mas o Gil, outro que não está nem um pouco habituado a fazer batidas, chutou a bola, pegou no pé da trave e saiu. Na sequência, o Ituano converteu sua cobrança de pênalti e garantiu a classificação
para a semifinal do Paulistão. Já quero inclusive te contar que uma das semifinais está definida. Palmeiras e Ituano jogando no Allianz Parque. O Palmeiras com uma melhor campanha, o Ituano como a pior. Independentemente dos últimos classificados, Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam nesse momento. Na segunda-feira, São Paulo e Água Santa se enfrentam. Qualquer um desses 4 classificados vai ter melhor campanha do que o Ituano. E não vai ter melhor campanha do que o Palmeiras, então dá para dizer que Palmeiras e Ituano fazem uma semifinal, jogo no Allianz Parque. Outra definição. Independentemente de quem se classificar entre Red Bull e Botafogo, o vencedor desse confronto vai visitar o vencedor do confronto entre São Paulo e Água Santa. O São Paulo e Água Santa têm melhores campanhas do que os seus adversários de semifinal. Bora contar um pouquinho sobre as consequências dessa eliminação do Corinthians. Derrota nos pênaltis diante de 43.888 pessoas. Logo de cara, o Corinthians deixa de faturar bastante dinheiro. Cerca de 2 milhões de reais apenas com bilheteria. É isso que o Palmeiras tem faturado cada vez que joga dentro de casa. Isso sem contar no prêmio, o título do Paulistão vai valer 5 milhões de reais. Outro ponto importante. Duílio, no seu último ano de mandato, tenta desesperadamente deixar o clube com ao menos uma conquista. Senão, ele vai ser o primeiro presidente do Corinthians desde a década de 80 a passar por um mandato inteiro sem qualquer título. O Campeonato Paulista tinha um papel fundamental dentro desse planejamento. Afinal de contas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores serão bem mais complicados do que o Paulistão. E o Corinthians está longe de ter o melhor time dessas outras competições. Bora contar um pouquinho sobre o que vai acontecer agora. O Corinthians só volta a jogar no mês que vem. Vai ter um enorme período de descanso / férias forçadas. Cássio, inclusive, foi perguntado sobre como é que fica a partir de agora. E ele disse que é hora de falar pouco e treinar bastante. Pressão em cima do Fernando Lázaro vai ser gigante. Tenho certeza absoluta que a aposta feita pelo Corinthians num técnico de pouco nome e que tem como trunfo um relacionamento com os atletas, essa cobrança vai ser forte. O técnico, ou melhor, o presidente Duílio Monteiro Alves dificilmente fará mudanças. Não acredito que ele opte pela dispensa ou demissão do Fernando Lázaro, embora eu continue defendendo que o Timão precisa ter um técnico maior, um técnico com mais lastro, com mais capacidade. Sobre o adversário do Corinthians, o Ituano, time que teve uma campanha horrorosa no Paulistão, foi durante a maior parte do tempo um dos integrantes da zona do rebaixamento. Até que trocou de técnico, o Gilmar Dalpozo chegou, o time respondeu aos pouquinhos, foi melhorando. A derrota por 5-1 para o Red Bull Bragantino na penúltima rodada dava indícios de que o Ituano cairia, até que a vitória convincente por 3-0 contra o Santos na última rodada em casa permitiu ao Ituano escapar do rebaixamento e ainda garantir a classificação. Depois de passar pelo Corinthians, vai precisar também passar pelo Palmeiras, algo que eu julgo ser impossível. O Palmeiras é bastante favorito. O adversário do Palmeiras nas quartas de final, São Bernardo, é bem melhor do que o Ituano. O Palmeiras já está com uma mão e meia na classificação para a final do Paulistão. Vai ser uma enorme surpresa qualquer outro resultado. Para fechar, queria contar ou relembrar eliminações traumáticas do Corinthians em seu estádio, a Neoquímica Arena. Grande trunfo esportivo e também financeiro. O Corinthians já havia sido eliminado, por exemplo, pelo Guarani do Paraguai numa pré-Libertadores. Já havia caído também pro Nacional do Uruguai em outra Libertadores. Já havia perdido também nos pênaltis pro Audax numa disputa de pênaltis do Campeonato Paulista. E essa do Ituano está em que patamar? É o maior vexame, a pior eliminação que o Corinthians já sofreu? Gostaria muito que você usasse o espaço para comentários para deixar sua opinião. Esqueça de deixar like, de compartilhar o vídeo e a gente se encontra um pouquinho mais tarde na live do Nicola. Abraço, tchau!